Educação. É importante se preparar antes do vestibular para ter bons resultados. Petrobras faz leilões do pré-sal. Na economia, você vai conhecer o projeto Favela Orgânica, que recicla alimentos. Projeto Escola do Governo Estadual do Rio auxilia alunas que já são mamães. E é época de festa junina, já já você confere os festejos em São Cristóvão. E você, é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Hoje é sábado, 29 de junho, já estamos no inverno brasileiro, por todo o país, temperaturas mais frias. Saiba aproveitar esta estação. O Jornal Metropolitano Rio começa agora. Boa tarde. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro lançou uma cartilha para alertar os pais contra o crime de pedofilia, baseada no livro Marianinha, a menina que botou a boca no trombone, escrita pelo policial e psicólogo da DECAV, Emerson Brant. As autoridades acreditam que a cartilha vai ajudar os policiais a identificar sinais de que um menor esteja sendo vítima de pedofilia. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro lançou uma cartilha para que os pais saibam como evitar que seus filhos sejam vítimas de pedofilia. Em 7 páginas, o texto assinado pelo delegado Marcelo Braga, da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, alerta sobre as possíveis causas da pedofilia e o comportamento que os pedófilos travam com suas vítimas. A cartilha foi lançada em maio como parte da campanha do Dia Nacional do Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O documento está disponível na internet, na página da Polícia Civil. Nas ruas, as pessoas comentam sobre a iniciativa e como lidam com seus filhos sobre a situação. Eu acho que não é pesado, não. Eu acho que os pais têm que ser alertados, procurar até através de sinais que a própria criança mostra, às vezes no colégio ou em casa, com, assim, de repente até pessoas da própria família, parentes também, né? Eu acho que essa cartilha vai fazer com que os pais fiquem mais alerta em relação a isso, né? Esse problema que está se tornando cada vez mais grave, né? Eu tenho filhas adultas, inclusive já tenho neta, só que ainda é muito bebê, mas a gente conversa abertamente e acha isso uma coisa horrível, que tem que acontecer o quê? O fim de tudo isso, pelo menos cessar mais, porque é uma coisa absurda. Todos os dias a gente vê coisas aí que é horrível. Eu até às vezes evito de assistir televisão para não sofrer aquilo que as pessoas estão sofrendo aí fora. A principal orientação é que os pais mantenham um diálogo aberto com seus filhos, a fim de que a criança não tenha medo ou vergonha de contar sobre um possível abuso que tenha sofrido. O texto orienta que os pais ouçam com atenção e acreditem nas histórias contadas por seus filhos, por mais fantasiosas que elas pareçam ser. Assim, é uma coisa que é um assunto diário, a gente tem que estar sempre conversando com as crianças, como a gente fala, a educação, ela nasce dentro de casa, né? Então, a partir dos nossos filhos, sobrinhos, netos, a gente vai criando um conceito para que eles tenham uma vivência, uma convivência melhor com as pessoas e se protejam, porque nós estamos assim à mercê de qualquer coisa. Nós precisamos de muito mais ações do governo, das polícias, de todos os órgãos que cuidam do bem-estar e das pessoas, sob maneira as crianças que estão desprotegidas. Então, acho que dentro de casa, a gente fazendo a nossa parte, já é uma contribuição muito grande. Outra sugestão é conseguir a confiança da criança, de modo que ela possa se abrir sobre o que acontece na vida dela. Mas os conselhos clássicos, como não aceitar dinheiro, convites ou favores de estranhos, são sempre bem-vindos. A Petrobras fará leilão em relação ao pré-sal, este que também está na mira da educação. Enfim, vamos saber mais detalhes com a repórter Lina Soares. A Petrobras se prepara forte para entrar no primeiro leilão de pré-sal que o governo vai realizar em outubro, para oferecer a área de Libra. Na Bacia de Santos, reservas estimadas em 8 e 12 bilhões de barris. A diretoria da empresa deixou claro que a companhia não vai se contentar em ficar com apenas 30% do consórcio que for o vencedor. A Petrobras também está se preparando para a 12ª rodada de leilões que a Agência Nacional de Petróleo vai realizar em novembro para as áreas em terras, para gás natural e gás natural não convencional. Lina Soares para o Jornal Metropolitano Rio. Já parou para pensar em qual curso seguirá ou qual profissão você quer seguir?
A preparação para um bom vestibular é o começo de um bom profissional. Profissional esse promissor. A preparação para o vestibular deve acontecer bem antes das provas. Além de dominar as disciplinas exigidas nos exames, o estudante deve seguir diversas recomendações para se sair bem nesta etapa. A cada dia que passa, as provas dos vestibulares aqui do Rio de Janeiro, assim como o Enem, estão chegando. E nessa etapa a preparação deve ser feita com muitos cuidados. O professor Bruno Garbeiro, coordenador do curso Intelectos na Tijuca, na zona norte do Rio, comenta sobre a preparação que os vestibulandos devem seguir para atingir a aprovação. O ponto central não é só a aula em si, onde ele aprende, é discriminada a matéria para ele, mas também a preparação extraclasse. É o que a gente fala aqui de transformar a informação em conhecimento. É quando ele consegue pegar o material que ele visualizou em sala e exercitar. A gente está qualificando em torno de umas 3 horas, 4 horas por dia a mais, além das horas de aula que ele já tem no curso. Os vestibulandos reiteram o modo que estudam, dizendo ainda as matérias que mais se dedicam a fim de conseguir uma vaga na universidade. Diariamente, por volta de 2 horas, eu pego a matéria do dia, eu normalmente faço exercícios e com matéria como a parte de humanas, eu faço resumo, coisas do tipo. Eu estudo bastante física e matemática, por ser a minha parte específica do processo seletivo. Mas atualmente acho que a parte da química a gente tem que dar um pouquinho de gás maior, e português também é sempre muito importante. Além de toda a recomendação citada, é importante manter uma boa alimentação, descansar bem e comer bastante frutas, além de estudar sempre que possível. Uma boa alimentação faz parte, ou deveria fazer parte, do cotidiano dos brasileiros. Cada vez mais as pessoas buscam se alimentar de forma saudável. E eis que surgem os alimentos orgânicos e transgênicos. Mas surge uma dúvida: qual a diferença entre ambos? Os alimentos orgânicos são produzidos sem que haja, durante todo o processo, contato do alimento e do agricultor com produtos e adubos químicos. Já os transgênicos são alimentos geneticamente modificados, desenvolvidos em laboratórios com a utilização de genes de diferentes espécies, combinadas a fim de mudar algumas características do produto, como sabor, local e condições de plantação, resistência, entre outras. Uma das vantagens de consumir alimentos orgânicos está no maior número de vitaminas, minerais e nutrientes. Já os transgênicos, por serem recentes, muitas pessoas evitam o consumo por não saberem o que pode acontecer depois de comerem. Tento juntar as duas coisas. Quando eu consigo, compro pela qualidade, mas a qualidade em geral tem sido mais cara. Por exemplo, os orgânicos, que são os mais conhecidos atualmente, eles ainda são muito mais caros que os outros. Primeiro eu olho a qualidade, depois eu olho o preço, porque não adianta eu levar um alimento sem estar em boas condições de consumo. Uma das vantagens dos alimentos orgânicos e transgênicos são a boa aparência. Porém, o alimento tem um quesito que muitas pessoas reprovam: o preço. No Brasil, por exemplo, os produtos orgânicos são em média 40% mais caros que os convencionais. Por isso, muitas pessoas desconhecem os alimentos e preferem só os convencionais. A dificuldade em lançar um livro, ser escritor independente no nosso país, é cada vez mais notória. O repórter Rodrigo Souza visitou a escritora Elise Schiffer, que vai contar todas as dificuldades em estar no mercado literário. Nascida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 1958, formou-se em Ciências Biológicas em 1982 e tornou-se funcionária pública federal em 1985. Tudo começou com o meu encanto pelo Egito. E eu comecei a pesquisar, fazer anotações, e dessas anotações transformá-los em artigos. E oferecer meus artigos para quem quisesse ler. De tanto fazer artigos, esses artigos foram aumentando. E acabaram se transformando em textos, e esse texto acabou virando um livro vivido na quarta dinastia do Egito. Desde 1994, dedica-se sozinha ao estudo. Participou em mais de 8 feiras. Uma delas foi a Bienal do Livro de Minas e diversas revistas, como a Revista Brasil. Eu estou buscando mostrar às pessoas a dificuldade que estamos vivendo hoje através dos meus livros. Como você pode melhorar. Você pode crescer, você pode melhorar
o ser humano caminha para uma evolução de melhora. Eu coloco isso nos meus livros. Então, os livros antigamente, eles eram fechados. Todos os meus livros têm finais abertos, para que o leitor saiba que, assim como o meu livro, o final está aberto, a vida dele também está aberta a mudanças. Então, eu acho que eu posso me enquadrar como moderna na escrita. Em 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente, mas claro, devemos cuidar dele todos os dias. Vitor Carvalho traz mais informações e ações que podem ser feitas e fazer a diferença. No dia 5 de junho é comemorado o Dia do Meio Ambiente. A criação da data foi em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU, a fim de tratar assuntos ambientais que englobam o planeta. A conferência reuniu diversos países, além de várias organizações, que em pauta principal abordava a degradação que o homem tem causado ao meio ambiente. A importância da data está relacionada com a discussão dos assuntos como a poluição da terra, da água e do ar, a reciclagem do lixo, o efeito estufa, os gases na camada de ozônio, e nós da NGT fomos às ruas saber como que a população está se precavendo contra os males que podem causar ao meio ambiente. O óleo da cozinha eu coloco em garrafas, né, e jogo no lixo, porque não tem coletor, né, quando tem aqueles carros que coletam, né, mas a minha filha leva para Fiocruz também, para fazer sabão, detergente, eu tento fazer assim. Evito de jogar lixo na rua, eu reciclo meu lixo em casa, apesar de eu morar numa comunidade, e eu economizo água, apesar de eu não pagar água, mas eu economizo. Para garantir o futuro do meio ambiente, há quem afirme que é necessário investir em educação, além de políticas que visam a preservação da fauna e flora e da conscientização das pessoas sobre o meio em que vivem. Eu acho que nessa falta de cultura de colocar as coisas no lugar certo, entendeu? Essa falta de colocar o plástico no lugar do plástico, o vidro no lugar do vidro, entendeu? Isso contribui muito para ser jogado ao léu e fazer essa imundícia que está aí hoje, né? Antes de fazer as refeições ou sair do banheiro, você tem o hábito de lavar as mãos? Pois bem, Lina Soares vai nos mostrar que 95% das pessoas não sabem lavar as mãos. E é o que aponta uma pesquisa feita nos Estados Unidos. 15 segundos. Este é o tempo necessário para lavar direito as mãos e evitar doenças. Estudo da Universidade Estadual de Michigan, nos Estados Unidos, aponta que 95% das pessoas não realiza a tarefa de forma adequada. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, dentre as doenças que estão ligadas entre a falta de higiene estão diarreia, conjuntivite, gripe, parasitas e infecções intestinais. Segundo especialistas, lavar as mãos é a forma mais eficiente de evitar doenças infecto-contagiosas. E parece que a população está ciente da informação. Sempre lavo as mãos, no jantar, no almoço, café. E sempre que eu vou atender o cliente também, lavo as mãos, porque eu trabalho com comida. Por isso, para manter as mãos e a consciência limpa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda lavar as mãos e pulsos, esfregando muito bem por um tempo de 15 a 30 segundos. Eu levo bem 40 segundos, bem lavada. Se for com praticidade, você pode lavar 40 segundos. Só lavar bem entre os dedos e um bom sabão tira tudo. A seguir, é mês de festa junina? O Metropolitano Rio vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Fique com a gente.